O goleiro Andreu foi oficialmente apresentado como jogador do Flamengo. Ele é o segundo reforço anunciado pelo rubro-negro na temporada. E a nossa repórter Alcilene Brito estava lá no Ninho do Urubu, acompanhando todos os detalhes da coletiva do novo camisa 42 do Fla. Vamos ver. Um sonho se tornando realidade. O mais novo contratado do Flamengo, o goleiro Andreu, disse que ainda não caiu a ficha de que irá jogar pelo clube de coração. Continuei não acreditando, continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. É porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés certos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande. Nós temos que ser um clube que fala assim, não, realmente, só vou acreditar porque lá estiver. E acredito, e falo pra você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, eu comecei a olhar pra tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. O jovem de 24 anos irá usar a camisa 42, em homenagem ao pai por ser a idade em que ele faleceu. Andreu nasceu no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde fez questão de voltar às origens. Que eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, né, do Duque de Caxias, onde eu fui nascido e criado. E recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo, em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. Vou a se tornar goleiro. Como assim, toda criança no futebol você tenta em outras posições e tudo mais. E até um dia ele conversou comigo e falou assim, acho que seria legal, você tem tamanho bom e tem, acredito que pode se tornar assim, um grande goleiro. E eu comecei no futebol, né, assim, na escolinha onde eu nasci. E ao longo do tempo fui desenvolvendo muito gosto e amor pela posição. Andreu já teve seus primeiros dias no novo time, onde já conversou com Rossi para saber como poderá ajudar o Flamengo. O goleiro já treina normalmente, mas ainda não sabe se será utilizado no próximo jogo. O Flamengo informou que ainda não definiu qual time irá a campo contra o Vasco na próxima quarta-feira. Nem se o técnico Felipe Luiz irá comandar a equipe. Tudo dependerá do planejamento e por conta dos últimos resultados. O rubro-negro é o lanterna do Grupo B, como o time de pior campanha do Carioca. A situação fez com que o Flamengo mudasse o planejamento, para que, em caso tenha que jogar a quadrangular, a equipe teria que disputar mais partidas. Com 2 reforços já anunciados, a equipe de Felipe Luiz chega na metade de janeiro mais forte, para muitas competições pela frente. Foi muito importante dar esse passo, porque isso mostra o nível de capacidade que eu tenho como atleta. Isso me põe na prateleira do mais alto nível do futebol, que eu estou atualmente no Flamengo. Aí, cada essas coisas, se vai jogar ou não, isso já são coisas que não passam por mim. Mas, como eu disse, está assim, sendo disposto e preparado para ajudar o Flamengo. É isso que eu venho fazendo desde que eu cheguei. Sucesso ao Andreu no Flamengo. Vê a pergunta que não quer calar, como é que fica essa situação do planejamento do Flamengo. Amanhã tem jogo contra o Vasco, clássico dos milhões. Deve ter jogador do elenco principal para reforçar a molecada, reforçar o Fla Kids. No jogo contra o Vasco, o Flamengo também defende essa invencibilidade. A gente falou, são 3 anos sem perder para o rival. Quem vai comandar o time? Felipe Luiz, Pivete, quem joga, quem não joga, conta tudo. Teve uma curiosidade no treino ontem em relação a esse assunto, né, Vini? Vamos lá, Flavinho, boa tarde. Boa tarde, Lucas, novamente. Seja bem-vindo ao nosso programa de novo. Pois bem, o planejamento até o começo do nosso programa aqui continua o mesmo. E o bastidor do treino de ontem foi o seguinte, só para o povo de casa entender que, de fato, como é que está essa indefinição lá no Flamengo. Porque o martelo ainda não foi batido. Na atividade de ontem, que foi pela manhã, comandada por Bruno Pivete, com os jogadores que estão disputando o Campeonato Carioca, a Fla Kids, como a gente vem mencionando aqui, o treino foi atrasado, ou seja, ele não pôde iniciar a atividade no horário previsto durante 40 minutos, porque veio uma ordem de cima do Alfredo, que é o diretor da categoria de base, dizendo: Bruno, não comece o treino agora, porque a gente precisa saber se algum jogador do elenco profissional vai descer para reforçar a equipe nessa atividade, já pensando no jogo contra o Vasco. E aí, depois de cerca de 40 minutos, a atividade foi liberada para iniciar, porque veio a resposta: não, nenhum jogador vai descer para treinar.
beleza, continua o treinamento. Ou seja, a priori, continua sendo o mesmo time que vem disputando o início da competição. Até ontem era isso. Até ontem que mude alguma coisa no treino hoje. Hoje as duas equipes, tanto o elenco profissional quanto o time que está disputando o Campeonato Carioca, vão treinar no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Então eu acredito que ali a gente vai saber, ou até mesmo daqui a pouco, durante o nosso programa, a gente possa saber quais jogadores vão descer e se vão descer. Porque existe a chance de nenhum descer. E, gente, caso algum jogador desça para reforçar essa equipe, o planejamento é o mesmo. O planejamento só mudaria se de fato mudasse 100%. Por exemplo, sai Bruno Pivetti com esses jogadores do Sub-20, vem Felipe Luiz com a cavalaria do elenco profissional. E eu acredito que isso não vai acontecer. Isso dificilmente. Isso não está sendo discutido. A discussão é quais jogadores podem descer, podem reforçar. E a pergunta que fica é, beleza, por mais que venha algum jogador reforçar esse elenco que está disputando o Campeonato Carioca, não será nenhum jogador que a gente possa definir ali como um cara que vai decidir um clássico. Exemplo, um Arrascaeta, um Jorginho. Estou dando aqui exemplos, jogadores. Pode ser um Michael. O Michael vai decidir um clássico, com todo respeito ao Michael, mas hoje ele não tem condições para isso. O volante Alan, ele vai decidir um clássico? Eles vão adquirir experiência a esses jogadores. Acredito eu que serão titulares, caso eles de fato desçam. Por exemplo, o goleiro André, que a gente viu aí no bom VT da Alce, ele pode reforçar o elenco. Ele é um bom goleiro. Agora, dizer que ele vai chegar e vai decidir a partida, vai decidir um clássico, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que tenha essa mudança, entre aspas, no planejamento, não há certeza que o Flamengo vai superar o Vasco da Gama. E é isso que o torcedor precisa entender. Então, vale o risco de você colocar jogadores como Arrascaeta, como outros atletas que a gente sabe que precisam de um cuidado especial em relação à preparação física por conta desse clássico? Claro que não vale o risco. E isso o Flamengo não vai fazer. Então, a mudança no planejamento não vai acontecer. Porque isso de botar alguns jogadores para reforçar a garotada já estava previsto no planejamento. Isso poderia acontecer, seja contra o Vasco, seja também contra o Fluminense no final de semana. Então, a mudança no planejamento ela não vai ocorrer. Pelo contrário, o planejamento seguirá. A dúvida é se vai ter algum jogador do elenco profissional reforçando a garotada e quais vão descer. Se tiver, obviamente, né? Ô Moretti, acompanhando você como rival, que vai enfrentar o Flamengo, e você fica torcendo pra quê, hein? Vem, Flaquides, vem! Vem Flaquides, de fato. Só que, Flávio, a gente brinca, né? É claro, o Vasco ele tem a possibilidade de amanhã enfrentar um Flamengo, se comparado ao time principal, mais fraco. E é um fato lógico. Claro que o Vascaíno vai preferir, né? O Vascaíno vai preferir. Mas não muda nada pro Fernando Diniz, né? Não muda nada. A expectativa é planejamento que indo o Flamengo principal, o Flamengo Sub-20, o Vasco vá com um time que já era o planejamento desde o início do Campeonato Carioca, que é o time principal no Clássico. Inclusive foi o que o Fernando Diniz falou na entrevista coletiva do último domingo. A grande questão dessa situação, Flávio, é a pressão e responsabilidade que vai ser colocada em cima do elenco do Vasco. A partir do momento que o Vasco enfrenta, né, no Maracanã, um Flamengo Sub-20, o Vasco ele passa a ser ali o favorito do jogo. Então o Vasco entra em campo com uma pressão pela vitória. O Vascaíno amanhã, vendo um Flamengo Sub-20 contra um Vasco principal, o Vascaíno não vai querer outro resultado que senão a vitória. Então, assim, vai trazer para o Vasco da Gama uma grande responsabilidade que talvez enfrentando o elenco principal, o Vasco não teria. A gente brinca, mas enfrentando um Flamengo Sub-20, nos últimos 5, 6 anos, o Vasco pela primeira vez vai voltar a ser favorito contra o Flamengo. Isso é uma situação meio... Que vai ganhar o jogo não tem nada a ver. Exatamente, porque clássico é clássico, né? Mas chegar como favorito, eu não lembro a última vez que o Vasco chegou como favorito para encarar o Flamengo. Eu não lembro, e chega amanhã. Situação. Então vai ser colocado uma pressão para cima desses jogadores do Vasco que eles não estão acostumados. E é bom. Vai ser bom, acho que o Vasco precisa de um jogo contra o Flamengo assim, o Vasco tem que realmente usar esse Campeonato Carioca exatamente para isso, para testar, para dar minutagem, para dar confiança. E Flávio, Vasco e Flamengo, no totó, no ping-pong, no jogo de futebol de areia, na pelada com os amigos, é Vasco e Flamengo, Flávio. Então assim, o Vasco ele quer ver a vitória independente de quem estiver do outro lado vestindo a camisa do Flamengo. A gente preparou uma arte que mostra o aproveitamento do Flamengo no início do Campeonato Carioca, usando os jovens da base nos últimos 6 anos. O Flamengo, esse ano, 2026, tem o pior aproveitamento com os garotos. Olha aqui na tela. Essa estratégia foi usada nos últimos anos, de 2020 para cá. O Flamengo sempre começa com um time de jovens
Em 2020, aproveitamento 58, 2021, 75, foi bom. 22, 66,6. 2023 foi o melhor, 83,3%. 2 anos aí que o Flamengo não foi, o Fluminense foi bicampeão carioca, 22 e 23. Em 24, o Flamengo foi campeão carioca, apesar do início difícil. 24 e 25, né? O início foi difícil, com 33,3% de aproveitamento. E o Flamengo foi lá, o time principal se recuperou e conquistou o estadual. Vale destacar que esse ano a competição é mais curta. Esse ano, 11,1, Vene. Gritante aí essa diferença, hein? É bem gritante, chama muita atenção de uma maneira extremamente negativa. Os times anteriores eram mais fortes, não é por aí? Você acha explicação para isso? Apesar do contexto que a gente trouxe aqui no futebol programa, nem sempre tem ciência um exata, elenco, né? Com média de idade de 18 anos, sem o reforço de jogadores do elenco profissional, por exemplo, em 2025 isso aconteceu. O próprio Michael participou desse início do Campeonato Carioca. Eu lembro do atacante Carlinhos, na ocasião. Tinha um pessoal mais tinha alguns jogadores que estavam reforçando. Tem todo um contexto, mas mesmo assim, repito, o desempenho é muito abaixo daquilo que imaginava. É tão abaixo que as pessoas estão debatendo, discutindo mudança de planejamento. Então, o ponto não é o planejamento. O ponto é por que esse time... Fala, nação rubro-negra. Hoje trago notícias quentíssimas para vocês diretamente do mercado da bola. O Flamengo está em negociação avançada com o jogador Igor Jesus e a informação vem do jornalista Antônio Cardo, que afirma que o clube carioca já vinha monitorando o atleta há um bom tempo e agora intensificou as conversas para tentar fechar o negócio quanto antes. A diretoria entende que o elenco precisa de peças com características específicas e vê em Igor Jesus um nome que se encaixa perfeitamente no perfil buscado. Um jogador forte fisicamente, de boa movimentação, que sabe jogar de costas para o gol e também aparece bem dentro da área. Qualidades que podem agregar muito ao esquema do Flamengo e aumentar ainda mais o poder ofensivo da equipe. A comissão técnica aprovou o nome e deu sinal verde para o avanço das negociações, o que anima bastante o torcedor rubro-negro que espera novidades importantes nesta janela de transferências. Nos bastidores, o clima é de otimismo. As conversas caminham bem e o Flamengo trabalha com cautela, mas confiante em um desfecho positivo. O clube sabe que a concorrência existe e por isso tenta acelerar o processo para não perder o jogador para outro time. Além disso, a diretoria entende que reforçar o elenco neste momento é fundamental para manter o alto nível de competitividade nas competições que o Flamengo disputa ao longo da temporada. A possível chegada de Igor Jesus também mostra que o clube segue atento ao mercado e disposto a investir em jogadores que possam entregar resultado imediato sem abrir mão de planejamento e responsabilidade financeira. O torcedor, como sempre, acompanha tudo de perto e se divide entre ansiedade e expectativa. Muitos já imaginam como Igor Jesus poderia render com a camisa rubro-negra, como se encaixaria no time titular e quais opções táticas o treinador teria com mais esse reforço à disposição. A verdade é que a negociação